As gorduras, elas também são consideradas líquidas e elas entram na minha massa para agregar untuosidade, umidade, sabor. Ela vai permitir que a minha massa ela dure mais tempo, ela fique macia e úmida por mais tempo. Ela ajuda também na estrutura quando a gente utiliza o método cremoso de preparação, que é bater o açúcar com a gordura. Eu tenho uma expansão dessa gordura, então eu tenho células de gorduras maiores que vão ajudar na estruturação da minha massa. Aqui nas gorduras nós temos os óleos vegetais, a manteiga, a margarina. Você pode utilizar da sua preferência, só que cada uma também vai alterar o resultado final. Então, por exemplo, se eu utilizo o óleo, eu vou ter um bolo mais macio, mais fofinho. Se eu utilizo a manteiga, eu tenho um bolo um pouquinho mais pesado, né? Aquela massa amanteigada clássica. Quando eu coloco essa massa na geladeira, quando eu resfrio essa massa, ela vai ficar mais firme, porque a manteiga, quando refrigerada, ela fica enrijecida, né? Então, a massa também vai ter essa característica. A margarina, ela também vai dar mais untuosidade, ela vai ficar com um aspecto mais amanteigado, não tanto quanto a manteiga, mas vai. E se eu coloco uma massa feita com margarina na geladeira, ela não vai enrijecer como a manteiga, porque a manteiga ela fica dura mesmo na geladeira, né? Então a massa também vai ficar. Já a margarina não. Então você pode utilizar esses tipos de gorduras, o da sua preferência, mas eu sempre utilizo com óleo vegetal, até porque eu tenho restrição ao leite, mas eu gosto muito do resultado que eu obtenho utilizando o óleo vegetal. Ele vai ficar mais leve, mais macio. Outra dica importante ainda quanto à gordura é que as farinhas sem glúten, elas têm um limite para o uso da gordura. Então, quando você utiliza gordura em excesso, você vai ter uma massa muito engordurada, que vai ficar com gordura na sua mão. Então, você percebe quando você fatia o seu bolo que a sua massa ela tá pesada e ela tá deixando gordura na sua mão. Isso é excesso de gordura. As farinhas, elas vão ter uma capacidade de retenção de gordura ali dentro da massa limitada. Então, se você exagera nessa quantidade de gordura, vai ficar solta na massa e você vai conseguir perceber porque você vai pegar e vai ficar com a mão oleosa. Além disso, a massa ela fica mais pesada. Então, cuidado com a quantidade, observe sempre a quantidade indicada na receita. E se for utilizar um outro tipo de gordura, é importante que você teste, porque nem sempre vai ser na mesma quantidade. Por exemplo, se tem 85 gramas de óleo vegetal em uma receita e você quer substituir por manteiga, você tem que verificar essa proporção com, quem criou essa receita para ver se dá para substituir pela mesma quantidade. Geralmente não é possível, mas aí você tem que verificar e testar em casa, a quantidade limite de gordura que você vai poder adicionar, alterando o tipo de gordura adicionada.